Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física, e eu vou ignorar um pouco o fato de eu ter sumido por alguns meses. Talvez tenha motivo, talvez não, mas eu vou voltar aqui já com a continuação dos conteúdos que tinham sido passados anteriormente. O último vídeo de conteúdo era sobre vetores, basicamente terminando a etapa de cinemática do ciclo do ensino médio, e agora começando a entrar em dinâmica. Enquanto antes a gente via como o movimento funcionava em sua base, trabalhando com mecânica e cinemática, como que esse movimento funciona. Agora a gente vai trabalhar com o porquê, não o porquê, mas o que está fazendo algo se movimentar. E essa é uma dúvida que não surgiu agora. É, como a maioria das ciências, tem questões que surgiram agora, mas essa é uma questão muito antiga, a ponto de a gente falar de um filósofo muito conhecido, que é Aristóteles, que uma das primeiras noções que se tem de o que faz alguma coisa se movimentar vem das ideias de Aristóteles sobre movimento natural e movimento violento, que é bem diferente do que a gente tem hoje, mas para ter uma noção de como o pensamento evoluiu, basicamente ele tinha uma ideia de que o movimento ele tinha duas formas, como mencionei, o movimento natural e o violento. E o movimento natural, basicamente, se tratava do movimento natural que os corpos tinham, mas não algo como o que a gente tem hoje. Seria uma noção baseada nos elementos da natureza, com a noção de que existiam cinco: a terra, fogo, água, ar e a Arqué, se não me engano é Arqué, que compunha o universo em si, mas corpos que tinham esses elementos, eles tenderiam a se movimentar para o lugar de natureza deles. Como uma pedra seria formada de terra, ela cairia para o chão, que é formado de terra. Um, uma fumaça que seria formada de ar iria subir aos céus porque iria para o seu ambiente natural. Enquanto o movimento violento seria aquele movimento que estaria atrelado a você pegar algo que é de sua natureza e você movimentar contrário. Seria como eu pegasse uma pedra do chão e levantasse. Eu estou causando um movimento violento porque estou tirando algo de um lugar do seu lugar de natureza, que seria formado por terra, e estou levando para outro lugar. Esse daqui é um resumo bem básico, o assunto é bem mais profundo. Mas só para dar uma noção de como era uma base de pensamento no tempo de Aristóteles. E que pode parecer um pouco abstrato, um pouco fantasioso demais pensar assim hoje em dia. Você pensa nos elementos naturais, dos cinco elementos naturais, você já vai para Avatar, você pensa em outras coisas. Mas já foi uma filosofia bem pautada. E não à toa a ideia do movimento de Aristóteles era tão importante, inclusive, que ela perdurou pela sociedade por mais de 2000 anos. Não à toa as ideias de Aristóteles sobre o movimento era uma filosofia que era atrelada ao mundo que foi vivido por vários e vários anos até a Revolução Copernicana, que eu não vou adentrar muito nesse vídeo, se trata mais de astronomia, mecânica também, movimento, mas é quando você tem a quebra da ideia de que a Terra é o centro do universo e você tem o movimento dos corpos celestes. E próximo de Copérnico você tem um cara chamado Galileu, que ele vai trazer as noções de inércia. E as noções de inércia são muito importantes, porque ele traz umas noções de inércia que vão ser rebatidas, vão ser não rebatidas, mas vão ser debatidas e melhoradas com Newton após um tempo. Mas ele traz a noção do que seria a natureza real de um corpo em movimento. Então, ele traz a noção de inércia como se fosse o estado natural do corpo, que seria ou ele está parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, ele está se movendo numa linha reta com uma velocidade constante. Isso é muito importante. Porque ele traz uma noção de que a única coisa que realmente tira um corpo da inércia vai ser uma força. E essa força é algo bem abstrato também, mas vai ser algo que causa uma aceleração, ou seja, que vai mudar a velocidade desse corpo, que pode ser zero ou diferente de zero, mas vai ser constante. Salvo engano, Galileu ele vai trabalhar também com a noção de que movimento circular também segue uma tendência de inércia, porém isso vai ser quebrado com a primeira lei de Newton da inércia, que foi puxado muito das ideias de Galileu e de outros pesquisadores que vieram antes dele, outros cientistas, e uma coisa que Newton fala é: se eu cheguei onde cheguei é porque eu estava no ombro de gigantes. Uma frase memorável, mas que trata mais dessa noção de que a ciência não é construída sozinha. Então, voltando para o conceito de inércia, uma boa maneira de você pensar como ela funciona, de certa forma, você vai ter um corpo que ele vai estar parado. Basicamente, você sabe que ele vai permanecer parado a não ser que você o empurre. Empurrar é um bom método de dizer você aplicar uma força nele. Mas vamos pensar só em empurrar.
Se ele estiver parado, pela lógica, ele vai continuar parado. Aí você pensa, pô, se ele se movimentar, como é que eu vou ter a certeza de que para ele estar inerte, para ele estar nesse estado natural, que nenhuma força é aplicada, ele vai realmente continuar se movendo no infinito, sem parar, se tudo que eu vejo no mundo real, na vida, é que se eu empurrar alguma coisa, ele vai acabar parando em algum momento. Bom, Galileu traz um experimento mental muito interessante, que é o seguinte: se você pega um corpo e você coloca ele numa rampa descendo, e você joga esse corpo, você solta uma bolinha que vai descer numa rampa. Se você solta essa bolinha, ela vai descer. A tendência é que ela aumente a sua velocidade. Se você pega um corpo e joga para cima numa rampa, subindo agora, a tendência é que ela perca a velocidade. Então, enquanto ela está descendo, quando você tem uma inclinação de descida, a tendência é de aumentar a velocidade. Quando você tem uma inclinação de subida, a tendência é perder a velocidade. Então, por lógica, quando você tem um plano reto, perfeito, lisinho, a tendência é que não haja nem ganho nem perda de velocidade, ou seja, você vai permanecer numa velocidade constante. Então, um corpo que tem uma dada velocidade e está numa linha reta, ele vai permanecer naquele movimento em linha reta até que uma força seja atuada sobre ele. E se, sei lá, tiver uma parede, já é uma força. Você pensa, então por que que isso não acontece na vida real? A gente não vê. Na verdade, aconteceria, mas existe uma coisa chamada força de atrito, que é exatamente uma força atrelada a o contato entre os corpos, que vai ser contrário à tendência do movimento desses corpos e que vai fazer com que os corpos parem. Mas esse não é o objetivo dessa aula aqui. A gente vai trabalhar só com a primeira lei de Newton e a inércia. Então, a primeira lei de Newton, conhecida como lei da inércia, ela vem exatamente como essa explicação do funcionamento do conceito de força. Você começa a entender o conceito de força como sendo algo que vai variar a velocidade de um corpo. É um vetor, ou seja, tem direção e sentido. Se você empurra alguém para um lado, essa pessoa vai tender a se movimentar para aquele lado que você empurrou. E tal quais os vetores que foram aprendidos na aula anterior, os vetores de força, eles vão seguir a mesma natureza. Então, se tem uma força para a direita, uma força para cima, você vai ter um somatório de forças que vai seguir uma soma vetorial. E que nas questões vai ficar mais claro como é que isso acontece. Mas basicamente a força é um vetor, o conceito de força vai ser um vetor que vai basicamente alterar a velocidade de um corpo, vai causar uma aceleração no corpo, e se não existir nenhuma força atuando sobre o corpo, ou se a soma de todas as forças for igual a zero, então não há variação de velocidade, esse corpo vai permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme. Basicamente essa é uma síntese de como funciona a primeira lei de Newton. E é muito interessante que quando você pega para estudar a primeira lei de Newton no ensino médio, existem poucas questões que trabalham com a primeira lei de Newton. Isso vai aparecer mais em estática, que é basicamente uma situação em que você tem um equilíbrio estático, em que os corpos, o somatório de forças sobre um corpo vai ser igual a zero, e você vai trabalhar basicamente com esse conceito de o corpo em velocidade constante ou de o corpo estar parado, e a partir disso você vai fazer toda a manipulação algébrica e de vetores para descobrir quais são os resultados para os problemas que você vai trabalhar. Mas como mencionado, como isso vai aparecer na noção de equilíbrio nas questões que trabalham com estática, basicamente, é bom lembrar que quando o somatório de forças é igual a zero, você vai ter um corpo em equilíbrio. E você tem dois tipos de equilíbrios diferentes. O equilíbrio estático, que é quando o corpo está parado, e o equilíbrio dinâmico, que é quando o corpo está se movimentando. Ou seja, ele possui uma velocidade que é constante, porque ele está em equilíbrio, a soma de todas as forças sobre ele é igual a zero. Agora, para dar uma noção melhor de como funcionam essas coisas, ou seja, como vai ser aplicado, porque esse vídeo aqui tem o foco mais no ensino médio, então peguei questões do livro Tópicos de Física, como de costume. Duas questões só. Pretendo fazer vídeo só com resolução de questões, então aparecendo muito mais questões, porque é algo muito mais demorado de fazer, então separar melhor. Mas é importante nesse vídeo aqui, que mesmo que eu dê só o conceito, eu demonstrar como é feito matematicamente, já que a gente tem o objetivo de trabalhar com o que vai cair normalmente no ensino médio. Peraí. Se você chegou até aqui no vídeo, então você tá gostando do que eu tô fazendo e talvez você esteja entendendo o conteúdo a partir da minha explicação. Então eu tô aqui para pedir uma ajuda com duas coisas específicas. Uma tem um tempo limitado, então ele vai estar atrelado ao tempo que esse vídeo foi lançado, e o outro é para quando você quiser, mas eu não sei se vai ter tempo limitado ou não. Uma das coisas é o pedido de ajuda no Apoia-se, que é uma forma de você apoiar o meu conteúdo com e recebendo algumas recompensas com base no valor que você dá mensalmente. Se você
quiser dar só R$ 3 mensalmente pra mim, de maneira a apoiar eu fazer o que eu tô fazendo, porque eu não ganho nada basicamente ainda com o que eu tô fazendo na plataforma, seria de grande ajuda para continuar o projeto do que eu quero fazer. E o 2 é uma ajuda mais do momento mesmo, então isso daqui pode ser que não continue daqui pra frente, mas no tempo que você estiver vendo esse vídeo, eu tô próximo de lançar um livro, só que eu preciso arrecadar o dinheiro, basicamente conseguir o dinheiro para o lançamento. Então eu criei uma vaquinha para meio que juntar esse dinheirinho para conseguir lançar um livro que não é de física, é um livro mais de literatura, sobre filosofia. Na vaquinha vai estar explicando melhor sobre do que se trata esse livro que eu escrevi e que eu estou próximo de lançar. Então seria de grande ajuda. Então se você está vendo até aqui e você está gostando do conteúdo, pensa aí se não dá para dar uma ajudinha para mim, para tanto continuar o projeto aqui dos vídeos de física, quanto para lançar o livro que eu passei uns 2 anos escrevendo e eu espero que dê certo. E é isso. Muito obrigado e pode continuar com as questões. Então aqui, pegando as questões, aqui é o tópico 1 do tópico de física da parte de dinâmica. Eu tenho uma questão número 4 que eu separei aqui, que ela fala o seguinte: um ponto material está sob a ação de forças coplanares F1, F2 e F3 indicadas na figura abaixo. Como você pode ver, as forças têm características de um vetor, elas têm direção e sentido para ter uma lógica do que você está fazendo. Então você tem a força 1 que está nessa direção para cá, cadê? Deixa eu pegar aqui, que está nessa direção para cá, você tem a força 2 que está aqui para a esquerda e você tem a força 3 que está para baixo. E sabendo que as intensidades, ou seja, o módulo, o valor bruto das forças, valem respectivamente 100 newtons, 66 newtons e 88 newtons, calcule a intensidade da força resultante no sistema. Ou seja, basicamente ele quer que eu calcule a força resultante. A equação de força igual a massa vezes aceleração, a gente vai ver só no vídeo sobre a segunda lei de Newton. E aqui não precisa saber necessariamente disso. Aqui ele está dizendo, tome tais forças e trabalhe com a soma de vetores. Então, eu tenho essas forças e vou trabalhar com uma soma de vetores. Aqui ele me dá o seno e cosseno do ângulo que está aqui entre a força 1 e essa linha horizontal. Isso vai ser importante, porque como eu estou trabalhando com um vetor, eu vou poder, para eu fazer a soma dele com os outros vetores, é muito melhor eu colocar cada vetor em seu respectivo eixo, ou seja, eu abrir essa força 1, ver o que a questão me dá, ou seja, ter uma noção do que a questão me dá para facilitar as contas, fazer um caminho que seja mais tranquilo, ou seja, nesse caso aqui eu posso ver que eu tenho uma força 2 que está na horizontal e eu tenho uma força 3 que está na vertical. Essa força 1, ela não está nem na horizontal nem na vertical, mas existem componentes na horizontal, que vai ser essa componente aqui, e uma componente na vertical, que vai ser essa componente aqui. O vetor eu posso colocar ele tanto aqui, tanto nesse ponto. A translação dele no espaço não tem muito problema, então posso botar ele em qualquer ponto aí que vai dar para resolver o problema. Só que obviamente vou pegar o que fica melhor para mim, ou seja, colocar ele desse lado aqui, que fica visivelmente melhor de trabalhar. E uma coisa que é importante colocar e sempre colocar para não ter problemas com resoluções, é você ter você selecionar os dados e tudo mais, e aqui como você trabalha com mecânica, ter um sistema de coordenadas para você saber pelo menos qual lado é positivo e qual lado é negativo, e como você vai colocar os valores absolutos dos seus vetores. Ou seja, eu vou, em resumo, dizer que tudo que está apontando para a direita vai ser positivo, e tudo que está apontando para cima vai ser positivo. Consequentemente, tudo que estiver apontando para a esquerda eu boto como negativo, e tudo que estiver apontando para baixo eu boto como negativo. Fiz uma escolha, fiz uma organização para a partir daí resolver minha questão. A força 2, aqui a força 2, como ela está para a direita, para a esquerda no caso, eu vou atribuir que ela está com um valor de menos 66 newtons, porque ela está para a esquerda. O módulo dela, aqui o módulo do vetor, menos 66 newtons. E o módulo do vetor da força 3 está para baixo, então é negativo, eu boto menos 88 newtons. Um caminho. Então aqui a força 1, eu vou abrir o valor. Como ele me deu o seno e o cosseno, eu consigo trabalhar com seno e cosseno, porque isso daqui é um triângulo retângulo, então fica tranquilo. O valor aqui de baixo, essa força aqui de baixo, vou dizer, a força no eixo X, vai ser essa força aqui, força no eixo X, a força 1 no eixo X, mais força no eixo X,
vai ser igual ao valor da força vezes o cosseno do ângulo θ. Passando por trigonometria, na verdade eu tenho que a força vai ser esse fx dividido pelo cosseno. No triângulo retângulo, o cosseno do ângulo vai ser o cateto adjacente, o cateto que está mais próximo, dividido pela hipotenusa. Então aqui eu posso trabalhar com esses valores. Eu tenho que a força x, desculpa se estiver muito feio, a força x vai ser igual ao valor da força, 1, que é 100, multiplicado por o cosseno, que é 60, 0,6. E eu vou ter um valor de 0,6 vezes 100, dá 60 newtons. Positivo, porque aqui vai estar para o lado direito. E a força em y vai ser igual a força vezes o seno do ângulo, o seno de θ. Então, a força em y seria 100 vezes 0,8, que dá 80 newtons. Então, eu tenho o meu valor para cima, que dá 80 newtons, e o meu valor para a direita, que dá 60 newtons. Vou fazer a soma separado do eixo x com o eixo y, porque são independentes, e depois eu faço a soma mais compacta desses dois vetores resultantes, que eu vou ter no eixo x e no eixo y, para eu ter o resultado melhor. Eu poderia fazer de outras maneiras também, poderia somar o F2 com o F3 e ter o resultado para cá, e a partir daí somar com o F1, poderia, mas aí vai do que fica mais fácil para eu fazer, e é sempre bom você se acostumar com uma direção mais tranquila de resolver o problema, principalmente se você trabalha com provas de raciocínio de que você tem que ser rápido no que você está fazendo. Se você for trabalhar com coisas mais criativas, aí um caminho mais longo, mais detalhado é mais importante. Então vai de cada natureza. Então no eixo x, a força resultante em x, eu vou pegar as forças que estão no eixo x. Eu tenho 80 menos 88. Não, 80 menos 88 não. Aqui no eixo x é 60 menos 66. Isso daqui dá menos 6 newtons. E a força resultante em y, olha, o y saiu todo errado. A força resultante em y vai ser basicamente 80 menos, no caso seria mais menos 88, que vai ser igual a menos 8 newtons. Um caminho. Então aqui a consequência do que eu achei foi, eu tenho um valor x que é menos 6 newtons, então eu tenho um valor para a esquerda que tem o valor menos 6. E eu tenho um valor para baixo porque é negativo, então o sinal ele é importante aqui para me dizer qual o sentido do que eu estou trabalhando. E colocar direito esse sinal é importante, que vai dar menos 8 newtons. Então, eu quero saber agora o resultado dessa soma. E eu vou trabalhar com a força resultante. Eu vou trabalhar com Pitágoras, basicamente. Isso aqui é um triângulo retângulo. Trabalhando com vetores, eu vou ter aqui a força resultante. O valor da força resultante. Trabalhando com Pitágoras, eu tenho que o valor aqui da força resultante ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa vai ser igual a menos 6 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado. Menos 6 ao quadrado fica menos 1, dá 1. Então fica 1 vezes 6 ao quadrado, fica um número positivo, estou trabalhando com os módulos. 6 vezes 6, 36. E aqui 8 vezes 8 dá 64. 36 mais 64 dá 100. Então o módulo da força resultante vai ser igual a raiz de 100. Que eu passei esse quadrado aqui para tirar a raiz. Aqui fica igual a 10 newtons. Então a gente chega no resultado porque ele pede a intensidade, da soma das forças. Ou seja, ele pede o valor absoluto, ele não pede direção, sentido nem nada. Então eu cheguei no valor absoluto, eu cheguei no resultado, que é 10 newtons. É um valor de uma soma de vetores. Tranquilo. Essa questão pode ser feita mais rápido. Eu fiz de uma maneira mais detalhada para basicamente explicar realmente como é que funciona essa soma de vetores e como é que funciona a lógica de se trabalhar com vetores como forças e como elas são atribuídas a um corpo. Agora aqui, essa questão aqui tá meio sem qualidade, tá meio Full HD 4K aqui, mas é a questão número 15 e ela vai ser bem mais rápida de fazer.
que é o seguinte, ela é uma questão mais teórica, que ela fala, nas situações 1 e 2, esquematizadas a seguir, um mesmo bloco de peso P é apoiado sobre a superfície plana de uma mesa, que é mantida em repouso em relação à horizontal. No caso 1, o bloco permanece parado, e no caso 2, ele desce a mesa inclinado, deslizando com velocidade vetorial constante. Aqui. Sendo F1 e F2 as forças totais de contato que a mesa aplica sobre o bloco, nos casos 1 e 2, respectivamente, aponta a alternativa incorreta. Então, eu vou dar uma noção aqui básica, porque eu não falei forças específicas, eu vou ter aulas específicas para forças específicas. Mas aqui ele fala do peso, que é basicamente a força que vai ser aplicada sobre um corpo por conta do campo gravitacional, é o que faz as coisas meio que caírem quando você solta. Eu não vou soltar essa caneta porque ela foi cara. E faz uns 4 anos que eu tô com ela, então ela faz mais, acho que de 4 anos, mas se ela quebrar, dá ruim. Mas tem essa força-peso, e ele fala aqui de força de contato que eu poderia trabalhar com uma normal, mas como eu nem trabalhei, nem falei o que é força normal, e aqui ele também não cita normal, eu vou só trabalhar com a noção de força de contato, ou seja, a força que é atribuída a um corpo se ele está em contato. Então a gente vai ter que trabalhar com a primeira lei de Newton aqui para trabalhar com essa noção. No caso número 1, o bloco ele vai estar parado, e é sempre importante você saber fazer um diagrama de forças para você saber a lógica do que você está fazendo quando você for trabalhar principalmente com bloquinhos em leis de Newton. Aqui, número 1 e número 2 basicamente vai ter uma inclinação, e eu vou ter o corpo aqui. Aí desenhar aqui, eu tenho que aprender a desenhar bonitinho, ou às vezes maior, porque para colocar as forças aqui de uma maneira que não fique tão feio. Vamos lá, aqui é o caso 2. No caso 1, a gente pode ver que o corpo está parado e a gente tem a força peso para baixo. Tem uma força peso para baixo. É a única força que ele diz para mim que está sendo atribuída. Se o corpo está parado, a soma das forças tem que ser igual a zero. É consequência da primeira lei de Newton. A soma das forças tem que ser igual a zero. Então, se eu tenho uma força para baixo, existe uma força exatamente contrária a essa, que está fazendo que essa força, com que o corpo não tenha nenhuma velocidade, ou seja, que o corpo esteja parado. Essa seria, no caso, a força 1, que ele dita aqui como força de contato. Ou seja, o bloco está em contato com a mesa, e esse contato com essa mesa faz com que ele não desça. Então, ele vai ter uma força de contato que é exatamente igual à força peso e é contrário. Então, um módulo é igual e ele tem sentido contrário. Nesse caso aqui é um pouco diferente. O corpo ele está com velocidade constante. Aqui seria um plano inclinado da vida. Mas vamos lá. Eu vou descer aqui um peso. O peso ele vai estar para cá. E quando eu vou trabalhar com vetores, aqui eu não vou pegar muitos ângulos e trabalhar com contas de senos e cossenos, porque ele não pede para eu trabalhar com nenhum valor. Mas é o seguinte, eu vou ter um valor do peso que vai estar nesse eixo aqui, ou seja, é normalmente comumente chamado de peso no eixo Y, porque é como se eu fizesse um eixo de coordenadas cujo valor de Y está para cá e o valor de X estivesse para cá. Y para cá, X para cá. E eu vou ter um valor de peso que é o que está em X. Eu vou ter o peso em X aqui. É o valor do peso que está fazendo com que o corpo deslize e o valor do peso que ainda está em contato com a mesa. Então existe um peso para cá. Ele diz que ele desce com velocidade vetorial constante. Consequentemente, ele está dizendo que ele está inerte também. Ele tem uma velocidade constante. Então, consequentemente, eu vou ter uma força para cá que não foi trabalhada ainda, mas eu mencionei que é a força de atrito, que é uma força que é contrária à tendência de movimento, que ela vai ser exatamente igual a essa força Px, só que a gente não vai se preocupar com ela. O que a gente precisa se preocupar nessa questão, como foi mencionado, ver o que foi mencionado na questão, é a força de contato, e essa força de contato vai ser exatamente contrária a essa força Py. Vou ter a força número 2. E eu vou anotar aqui do lado, antes que eu me esqueça. A força número 1 tem valor, o módulo dela tem valor exatamente igual ao peso do bloco. A parada aqui, essa força número 1 tem valor exatamente igual. Quando ele está inclinado, a força número 2 ela tem que ter o valor exato para que esse bloco não se movimente nesse eixo. Ele não está se movimentando para cá, nem para cima, nem para baixo, no caso inclinadinho. Ele está se movimentando só para cá, só nesse eixo. Então, se ele não está se movimentando no eixo Y, que eu coloquei aqui, então a força 2 vai ser igual ao valor do peso no eixo Y. Só que o peso no eixo Y é uma componente do peso
total do corpo. Como é uma componente, eu tenho um pedaço do valor, esse pedaço ele é menor do que o valor original. Então, consequentemente, a nossa força 2 ela vai ser menor que o valor total do peso. Então vamos ver aqui as assertivas, que estão meio borradas, mas eu consigo ler. A letra A fala que a força 1, a força de contato no caso 1, vai ser igual ao peso. É a conclusão que a gente chegou. No B, ele fala que a força 1, o vetor da força 1, é igual a menos o peso. Correto, porque quando eu pego o peso aqui e boto menos, ele vai ficar com o sentido trocado. Então, menos o peso seria o peso virado para cima. Nesse caso aqui do valor 1. Então aqui está correto, aqui está correto. Tá bom, vou aproveitar e fazer uma errata dessa questão aqui. Uma errata bem interessante, que essa questão aqui é mais interessante do que eu achava. Só que não gostei dela de jeito nenhum, mas eu não vou deixar de fazer ela. Aqui, a força 2, a força de contato que ela atribui, realmente não é anormal. Não é anormal porque não é anormal, ela sempre está a 90 graus do plano. Mas eu vou ter uma força aqui, e aqui ele em nenhum momento fala de atrito. Ele diz ele desce a mesa inclinada, velocidade vetorial constante. Seguindo o mesmo princípio, aqui eu teria uma força para cá que eu não sei qual é. Eu teria uma força para cima. A força de atrito é resultado do contato entre os corpos. Basicamente eu vou ter que a força 2, ela vai ser exatamente contrária o peso para que a soma seja igual a zero. Nesse contexto aqui. Mas é um contexto bem específico. E eu achei interessante porque ele trabalha com força de contato. E normalmente quando trabalha com força de contato você está falando da força normal, o que não é o caso. Então se essa força aqui ela está na mesma direção em sentido contrário ao peso, ela tem que ser igual ao peso para que o corpo permaneça em velocidade constante, ou seja igual a zero, a somatória das forças, você tem a inércia funcionando. A força 2 vai acabar sendo perpendicular ao solo, porque o peso é perpendicular ao solo e ela é exatamente contrária. E a força 1 vai ter o mesmo valor vetorial da força 2, vai ser o mesmo vetor basicamente. Só que, como eu falei, voltando pela lógica, essa questão é mais para deixar confuso do que para ajudar. É uma questão bem paia. Eu não gostei. Mas, em resumo, você tem aqui duas forças, uma força horizontal num plano inclinado e uma força vertical num plano inclinado, cuja resultante seja atrelada ao contato com a mesa e o bloco, e essa resultante seja exatamente contrária ao peso, e faz com que o módulo da força 2 seja igual ao peso. Consequentemente, a única errada seria que o módulo da força 2 seria maior do que o peso. E para fazer errata, eu vou mostrar basicamente a interpretação que eu tinha, que é basicamente que num plano inclinado, ou em qualquer plano, você vai ter uma força de contato, que é uma reação do peso do corpo ao plano. E essa força de contato normalmente é dada como força normal. E a força normal é uma força que ela está perpendicular ao plano. E aqui nesse caso, você teria a força de atrito, que estaria sendo contrária ao peso no ângulo, então peso em x, normal. Força de atrito que também está atrelada ao contato dos corpos, então vai por esse caminho de interpretação. E o somatório das forças tem que ser igual a zero para que o corpo ele esteja parado ou em movimento retilíneo uniforme. Mas fica aí tanto errata para tanto dar uma... Eu espero que tenha mais ajudado do que complicado a situação. Só que vai por esse caminho do entendimento de como funciona a primeira lei de Newton, como funciona a questão de inércia, somatório de forças e em blocos e tudo mais. Vai ter mais questões, vai ter mais vídeos sobre isso, porque não acaba só agora, inclusive está só começando. E a noção de como funciona essa questão da força que está sendo aplicada nos corpos e o somatório ser igual a zero para que você tenha um corpo em inércia, para que você tenha um corpo com velocidade zero ou velocidade constante. Velocidade constante igual a zero também, também se aplica. Então é isso, se você assistiu até aqui, muito obrigado e tchau!